Olá, queridos amigos da Sociedade Espírita Caminho de Luz. Aqui é Velocino Camargo. Quero deixar o meu abraço a dirigentes e aqueles que nos assistem. Nós vamos começar hoje aqui o nosso estudo. Eu gostaria de trazer uma passagem do capítulo 14 da obra Ceifa de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E este parágrafo diz o seguinte: o suor do trabalho confere experiência. A lágrima de aflição acende a luz espiritual. Quando a dor te visite, reflete-lhe a mensagem: não há sofrimento sem significação. Não fosse a prova, e ninguém conseguiria entesourar compreensão e discernimento. Então nós estamos passando por um momento de prova bastante difícil no nosso planeta, mas que é fruto desta necessária passagem, dessa necessária compreensão e evolução de todos nós. Então, em cima dessas palavras do nosso querido benfeitor Emmanuel, nós queremos trazer esta noite um estudo sobre a passagem de Jesus pela Samaria, a região da Palestina que ficava ao sul da Galileia e ao norte da Judéia. Esta passagem está relatada no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 1 e seguintes. Eu vou pedir a gentileza de vocês para me acompanharem na leitura desse capítulo e versos aqui do Evangelho de João. Diz o seguinte, o título é Jesus e a Mulher Samaritana. Assim, quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido o que ele fazia e quanto ele batizava, ainda mesmo que Jesus não batizasse, ele deixou a Judéia e partiu novamente para a Galiléia. Era necessário ele passar pela Samaria. Assim, dirigiu-se a uma cidade da Samaria chamada Sicar, próximo do lugar que Jacó deu a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Desse modo, Jesus, cansado da jornada, estava sentado sobre a fonte. Era quase a hora sexta. Vem uma mulher da Samaria tirar água. Jesus lhe diz: dá-me de beber, pois os seus discípulos haviam ido à cidade a fim de comprarem alimentos. Assim a mulher samaritana lhe diz: como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Pois judeus não se associam com samaritanos. Em resposta, Jesus lhe disse: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ela lhe diz: Senhor, não tens vasilha e o poço é profundo, portanto, donde tens a água viva? Porventura tu és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu do poço, do qual ele mesmo bebeu, como também seus filhos e seu rebanho? Em resposta, disse-lhe Jesus: todo aquele que bebe desta água terá sede novamente. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher diz para ele: Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha sede, nem percorra até aqui para tirar. Ele lhe diz: vai, chama o teu varão e vem aqui. Em resposta, disse-lhe a mulher: não tenho varão. Jesus lhe diz: disseste bem, não tenho varão, pois já tiveste 5 varões, e o que agora tem não é teu varão. Nisso disseste a verdade. A mulher lhe diz: Senhor, observo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é o lugar necessário para adorar. Jesus lhe diz: crede em mim, mulher, porque vem a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém
adorareis ao Pai. Mas vem a hora, e é agora, quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então nós vamos procurar extrair os ensinamentos do Evangelho de João, nesse capítulo 4, nessa passagem de Jesus com a mulher samaritana. Antes de mais nada, qualquer ensinamento do Cristo que nós encontramos nos Evangelhos, principalmente quando faz relação a lugares, encontro de pessoas, grupos, é importante que a gente entenda o contexto daquela época, para que a gente possa extrair o maior conteúdo informativo, para a gente entender bem não só o texto, mas o contexto. Como é que as coisas naquela época, com aquele grupo de pessoas, como é que era a relação de animosidade entre os grupos, para que a gente possa entender a história como um todo. É a mesma coisa se eu disser, olha, João, em uma noite fria de 4 graus, estava vestindo sua calça de tergal. Os mais novos não vão extrair desta informação o detalhe com relação à situação em que João estava para enfrentar aquela temperatura. Será que João, vestindo uma calça de tergal, estava bem vestido para a temperatura de 4 graus? Ou não? Os mais antigos, aqueles que nos acompanham agora, certamente já terão noção de que João estava passando frio, porque o tergal era um tecido muito fino e não era uma roupa adequada para um dia ou uma noite nessas condições de 4 graus. Mas só se a gente entende, ou pelo menos quem não é desta época vai buscar informação para poder ter a noção do contexto. Então, quando nós falamos aqui de Jesus, de passar pela Samaria, do encontro com a mulher samaritana, dos detalhes desta conversa com o Cristo, nós temos que nos reportar àquela época. São 2000 anos atrás. E aquele grupo de pessoas já tinha uma história também de quase 2000 anos antes, desde o patriarca Abraão, passando por Moisés, chegando até os profetas e a Jesus. Então é uma história por trás de todo esse contexto. E nós vamos perceber nessa história um carinho, um amor tão grande de Jesus pela humanidade, por todos nós, por cada um de nós também particularmente. Então vamos procurar entrar um pouco mais nessa história? Então nos acompanhe aqui. Primeiro começa João afirmando que Jesus estava saindo da Judéia e iria para a Galiléia. Então aqui já tem uma certa informação para a gente procurar entender, porque diz que essa travessia foi feita por Cristo e pelos seus apóstolos, passando pela Samaria. Isso é um detalhe muito importante, porque entre a Galiléia e a Judéia havia a Samaria. E era comum, no entanto, os judeus que, quando tinham que ir a Jerusalém, que ficava na Judéia, o caminho que eles faziam, tanto de ida quanto de volta, era pelo Rio Jordão, margeando o Rio Jordão. Se a gente for olhar no mapa, vocês vão ver, tem o Mar da Galileia, ou Lago de Tiberíades, Lago de Genezaré, que é o mesmo acidente geográfico. A partir deste lago, ou do Mar da Galileia, até o sul, onde fica o Mar Morto, nós temos o Rio Jordão. O comum é que as pessoas fizessem esta travessia pela margem do Rio Jordão até chegar próximo do Mar Morto, na cidade de Jericó, e de Jericó subir em direção a Jerusalém. Era esse o caminho, tanto de ida quanto de volta dos judeus.
Então os judeus saíam de Jerusalém em direção a Jericó, subiam margeando o Rio Jordão até chegarem na Galileia. Por que não era aconselhável que um judeu passasse pela Samaria? Eles, caminhando de Jerusalém até a Galileia, dava em torno de 2 a 3 dias de uma caminhada bem forçada. E eles tinham que geralmente parar, dormir na Samaria. E não era um lugar muito aconselhável para o judeu ficar. Por quê? Porque remontando a história desse povo hebreu, nós vamos encontrar aproximadamente 900 anos antes de Cristo, uma grande divisão que aconteceu entre as 12 tribos de Israel. Quando os hebreus vieram do Egito, conduzidos por Moisés, eles se estabeleceram nesta região da Palestina e dividiram 12 tribos. Nestas 12 tribos, teve um determinado momento da história em que as disputas entre essas tribos foi mais acirrada, mais dura, mais difícil, e houve uma cisão entre as 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul. As tribos do norte acabaram estabelecendo como um local, uma capital administrativa deles, nessa área que a gente chama da Samaria. E ao sul ficou então a tribo de Judá, centralizando as suas relações religiosas, administrativas na cidade de Jerusalém. Então havia um lugar sagrado na Samaria, que os samaritanos diziam que era lá, que Abraão quase sacrificou o seu filho por adoração a Deus, enquanto que os judeus, que eram descendentes da tribo de Judá ao sul, diziam que era no Monte Moriá, aonde foi construído o Templo de Salomão. Então havia esta disputa entre eles. Brigaram, eram hebreus, mas houve esta cisão, esta briga, e com o tempo toda esta região da Samaria, ela foi conquistada por outros povos, que acabaram fazendo com que aqueles hebreus, com o tempo, adorassem também outros deuses, os deuses desses povos que colonizaram esta região da Samaria. Então os judeus não aceitavam esta situação de subserviência dos samaritanos, de se dobrarem aos povos conquistadores, de deixarem com que outros deuses e outros templos fossem construídos nesta região. Então foram 900 anos de disputa, de embates, de agressões mútuas, que havia casos de judeus que haviam sido mortos por samaritanos e samaritanos que foram mortos por judeus. Tamanha era a ira, a revolta entre eles, entre esses dois povos, e que eram hebreus. A descendência deles, eles descendiam de Abraão, era a mesma. Entretanto, por causa dessa cisma, desta briga, dessa disputa, disso que aconteceu ao longo do tempo, ao chegar na época de Jesus, isso estava acentuada, esta briga. Então, um judeu passar pela cidade, pela região da Samaria, era algo muito perigoso. Porque um samaritano não dava abrigo para um judeu. Os judeus, eles tinham que ficar em grupos, fazer os seus acampamentos, longe das cidades, e cuidar para não serem atacados, cuidar para não serem hostilizados. Embora fosse um caminho um pouco mais curto, mas esta situação era muito tensa. Então imagine vocês, a gente tem que passar por uma determinada região em que a gente sente a animosidade daquela região, que a gente pode ser atacado, que a gente pode ser perseguido. Então era um lugar muito difícil de ir. Mas Jesus decide ir pela Samaria, enfrentando tudo isso.
deixando a margem do Rio Jordão, que era um caminho muito mais aprazível de se fazer, para ir em direção a Samaria, subir uma serra, que era a Serra de Efraim, que ainda existe até hoje, a Serra de Efraim, que é praticamente 800 metros acima do nível do mar, então é uma boa caminhada íngreme, numa estrada estreita daquela época, cheia de pedras, numa região árida. Mas Jesus decide ir até lá. E a gente começa a perceber nessa história que Jesus ia ao encontro desta mulher samaritana. Aí a gente já começa a perceber a dimensão desse sentimento de carinho, de amor de Jesus por todos nós. Porque a gente fica pensando, naquela época, um judeu ir ao encontro de uma mulher já não era algo que tivesse uma certa conotação de respeito, porque fazer esta travessia, fazer esse percurso para ir encontrar-se com uma mulher, ainda mais uma mulher samaritana, de um povo que era rejeitado pelos judeus. O samaritano, aos olhos do judeu, não tinha um mínimo valor. Era a parte mais ralé da sociedade. Era a escória da sociedade aos olhos de um judeu. Um samaritano, ele valia menos do que um animal. Era alguém completamente desprezível para um judeu. Então vocês vão imaginando naquela época Jesus indo a Samaria para o encontro de uma mulher e sendo uma mulher samaritana, que aos olhos dos judeus não tinha nenhum valor. E pelo que a gente percebe nessa história, quando Jesus começa a conversar com ela, em que ele diz para ela assim, olha, vai lá e chama o teu varão, chama o teu esposo. E ela diz assim, sim, mas eu não tenho. Disseste bem, não tens, mas já tiveste 5 varões. Então imagina a situação. Jesus está indo ao encontro de uma mulher samaritana que já tivera 5 homens. Na sua relação afetiva, na sua história afetiva, tivera 5 homens. Jesus então está indo para esse lugar, conversar com esta mulher, que além de ser samaritana aos olhos de um judeu, teria tido 5 relações afetivas. Imagine como era esta situação na própria sociedade para essa mulher. Rejeitada, abandonada, 5 relações afetivas frustradas. Então era uma mulher de muito pouca valia naquele lugar, pelo que naquela época era, vamos dizer assim, os valores que se estabeleciam de comportamento de um e de outro, de juízo de um e de outro. Então Jesus está saindo de Jerusalém, vai a Samaria ao encontro desta mulher. É de uma dimensão de amor que a gente não está acostumado, não é mesmo? Jesus podia ter feito um outro caminho, vai em direção a Samaria, sobe uma serra de Efraim, 800 metros acima do nível do mar, para conversar com uma mulher que aos olhos daquelas pessoas era uma prostituta praticamente, que não tivera sua família, tivera 5 homens, e é o encontro desta mulher doída, sofrida, que foi Jesus. Porque Jesus tem esta dimensão do amor que ainda nós caminhamos nesse sentido. Eu me recordo uma vez que era um domingo, ia começar um jogo do Brasil na Copa do Mundo. E eu estou em casa, me preparei para assistir aquele jogo, estourei umas pipocas, um copo de guaraná,
eu estou sentado à frente da televisão, as equipes começaram a cantar o hino nacional, primeiro o Brasil, depois a outra equipe, e nisso toco o telefone de casa. Eu vou atender o telefone, quando eu atendo é um amigo que me diz assim: Velocino, estou precisando da tua ajuda. Mas o que houve? Furou um pneu, está sem estepe, o que é? Eu disse, não, Velocino, o negócio é o seguinte, eu tenho um tio que ele está, desde de manhã cedo ele acordou muito mal, ele está muito entristecido esse final de semana e agravou a situação, está um processo muito doloroso, muito difícil, e ele está chorando a manhã inteira. É que ele é representante, ele é gerente da região sul de uma empresa de farmacêutica, e ele recebeu na sexta-feira a incumbência de apresentar 30 nomes de representantes comerciais da região sul para serem despedidos. E esse homem está há quase 30 anos nessa empresa, conhece todos os representantes comerciais por nome, pela família, sabe da condição de cada um. E ter que apresentar 30 nomes para serem despedidos, isso está causando uma dor muito grande nesse meu tio. Ele não sabe o que ele vai fazer, ele está chorando a manhã inteira, o homem está desesperado. E eu pensei da gente ir lá conversar com ele, aplicar um passe. Quem sabe tu conversa com mais alguém aí do Caminho da Luz, e que é a nossa casa aqui em Porto Alegre. Diz, olha, conversa com mais alguém, algum trabalhador, pelo amor de Deus, vamos lá. E eu já fiquei imaginando, era um domingo, eu fiz todos os preparativos para assistir o jogo, estava com uma pipoca, estava com guaraná, o jogo ia começar, eu tinha feito os planos na minha cabeça e de uma hora para outra esses planos estavam à beira de ruir. E é sempre assim, quando nos convidam para alguma tarefa como essa, para a gente ser útil para alguém, a gente primeiro coloca as nossas condições pessoais. Nada, vem cá, mas nesta hora eu posso, é mais agradável, não dá para deixar depois, agora está frio e está chovendo. A gente começa a colocar uma série de empecilhos. E eu comecei a me colocar naquela situação e tentar achar uma outra alternativa, procurar uma outra alternativa em que eu não precisasse me deslocar, sair de casa aquela hora. E eu comecei a dizer para o meu amigo, mas vem cá, Cláudio, o negócio é o seguinte, amanhã o Caminho da Luz vai abrir, segunda-feira, e nós temos todas as atividades, o lugar é até mais apropriado para isso. Leva o teu tio amanhã lá, amanhã tem o atendimento fraterno, tem passe, tem a palestra pública, tem os trabalhos mediúnicos que vão ajudar ao teu tio também, tem toda essa estrutura que pode ser usada, mas amanhã, hoje não tem muita coisa para a gente fazer. Eu tentando me desviar desta tarefa, desse compromisso, desse pedido de socorro. E o Cláudio assim diz, olha, Velo, não vai dar para esperar até amanhã, a situação do meu tio é muito difícil, muito complicada. Por favor, vem para cá, tu consegue alguém para vir para cá? Eu fiquei naquela situação, tentei demover ele por mais um tempo, não houve jeito e acabamos indo lá. Mas vejam, a gente foi numa situação muito mais fácil do que essa de Jesus, porque nós estávamos em Porto Alegre, a gente ia de carro, não ia enfrentar nenhuma dificuldade, não ia para um lugar hostil, não ia ter que ir para dentro de uma região conflagrada, como se fosse, sei lá, no Rio de Janeiro, vai pegar o carro, vai entrar dentro de uma comunidade, lá é um lugar perigoso, nada disso. E mais, Jesus fez tudo isso por uma mulher de má vida, de má conduta. Ele vai na direção desta mulher pela necessidade dela. Coisas que só a gente imaginar a intenção deste amor de Jesus, porque nós estamos falando da alma que é o governador espiritual do nosso planeta. Jesus, aquele que esteve à frente da formação do nosso mundo, lá naqueles momentos recuados, quando se formou o nosso sistema solar, como Emmanuel nos esclarece em A Caminho da Luz, ele já era um espírito nobre e puro naquela ocasião. É este que ajuda a formar esta humanidade
passar esse sentimento de amor a esta humanidade, é este governador espiritual encarnado naquela época que vai ao encontro desta mulher samaritana de má vida. Dá para entender a intensidade do amor de Jesus? Isso mostra que Jesus vai ao encontro de cada um de nós sempre quando for preciso. Jesus vai nos buscar aonde for preciso, quando realmente o nosso coração se abrir para Ele. Não há nenhum empecilho para Jesus. Nada pode impedir a presença de Jesus junto a nós. Eu tenho a convicção de que Jesus conhece cada um de nós. Conhece muito bem, conhece a nossa história, quem nós somos. Ele é capaz de olhar para a gente e dizer assim: hoje tu és Velocino, mas tu já foste Jerônimo no passado, tu já fosse Esther, quem sabe, no passado. Eu consigo ver-te também logo ali adiante, no futuro, quem serás. Este é Jesus, conhece cada um de nós, não mede esforços para nos ajudar, assim como ele fez com esta mulher samaritana. Ele é de um amor tão grande que a própria forma quando ele se manifesta, conversa com essa mulher, é de uma grandeza. Porque primeiro que ele escolheu ficar sozinho ao conversar com essa mulher. O texto de João nos diz que os apóstolos foram buscar alimentos. Então Jesus pediu para ficar sozinho com essa mulher, para não deixar ela constrangida na presença de 13 homens. Porque não é lógico que Jesus fosse mandar 12 apóstolos comprar algumas coisinhas. Não é lógico isso. Tá certo que o homem é lesado, como a gente brinca, não é? Não dá para pedir para o homem fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, que ele vai se perder. Então por isso que a mulher às vezes nos pede, se é para cuidar do leite, ela diz: só cuida do leite. Tá aqui o leite, cuida para não ferver. E é mesmo assim, a gente ali cuidando do leite é capaz de repente tocar um alerta sonoro no telefone nos indicando que entrou alguma mensagem de WhatsApp. A gente vai capaz de olhar a mensagem e deixa o leite derramar. Olha, porque o homem não consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Tá certo que o homem é lesado, que Jesus, se pedisse 5 coisas para comprar para uma só pessoa, talvez ele se esquecesse, mas mandar 12 para comprar meia dúzia de coisas no mercado, numa loja, em alguma venda daquela época, era demais. É porque ele queria ficar sozinho com esta mulher, não constrangê-la. E quando ela chega, olha o que ele diz para ela: dá-me de beber. Deixa ela numa condição confortável, como se Jesus estivesse precisando dela. Dá-me de beber. E ela diz assim: mas como tu, sendo judeu, conversa comigo que sou uma mulher samaritana? Aí ele diz para ela: mas se tu soubesses com quem tu estás falando, tu que me pediria de beber, e eu te daria água viva. Porque aquela mulher, ela estava sedenta de afeto, de carinho, de mudar de vida. Ela perdera a fé na existência. Jesus fora ao encontro dela para alcançar esta fé que ela havia perdido. Este homem que era a grande alma, o grande profeta, em que ela reconhece nele esse profeta. E ele vai dar a ela água viva. A água viva, meus amados, é este amor que percorre a nossa alma quando a gente se entrega à proposta de Jesus. Aquele que beber da minha água será fonte de água jorrando. Porque quando a gente bebe desta água do amor, quando a gente bebe desta fonte divina, a nossa vida se transforma. Eu tenho a certeza que todos nós, neste momento, se nós formos a fonte viva, nós vamos extrair desta fonte aquele substrato para a nossa fé de agora. Não vamos nos perder neste momento. Tenhamos fé. Vamos beber nesta fonte da água viva que Jesus veio nos dar, para que mate a nossa sede espiritual
e a gente possa, através deste amor, realizar as obras possíveis neste momento. Nem todas as obras que a gente gostaria de realizar estamos podendo realizar, porque nós estamos num período de isolamento social. Mas acontece que nós podemos fazer muito cuidando daquilo que nós falamos, daquilo que nós postamos na rede social. Porque quando Jesus disse a Pedro, Pedro, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido, esta espada que muitas vezes nós usamos hoje é da nossa língua. E a gente vai para as redes sociais para ferir um, outro. Então nós temos que cuidar se nesta época nós não estamos sendo fonte para gerar ódio, gerar revolta, gerar desentendimento, gerar intranquilidade. Este é o momento para nós bebermos na fonte desta água viva do Cristo, para passar pelas nossas provas com altivez, pensando bem, ajudando as pessoas a encontrarem paz, sermos instrumentos desta paz. Meus amados, o recado para esse nosso encontro era este, desta passagem de Jesus pela região da Samaria. Jesus, nesses momentos mais difíceis de nossas vidas, tenham a certeza que Ele vem ao nosso encontro. Ele está cuidando muito bem de cada detalhe deste período de transição. E sempre quando nós pedirmos, Ele, através dos seus emissários, vem nos socorrer. Vamos beber desta água viva, fazer todo o amor que nós pudermos, em orações, em palavras, em sentimentos, para que juntos possamos ter força e que esse Jesus possa nos acompanhar por esse período em paz. Muita paz. Obrigado a todos vocês.